Nós vamos recapitular agora a lição de número 5, que tem por título Capacitação do Espírito para Testemunhar. Quem irá coordenar será o Nazaré, mas isso não impede você participar, pelo contrário, é para você participar. É só clicar em cima do microfonezinho ali, ó, que está do seu lado, que aí vai abrir o áudio e você pode falar. Eu só vou pedir para deixar todo mundo com a câmera aberta, já que a gente está com saudade um do outro. Pelo menos a gente vai vendo as carinhas, vai vendo as possibilidades para o Nazaré fazer pergunta também. Só lembrando, Nasa, que tá também aí o Felipe, já entrou, o Juraci, o Gilson, o Flávio, a Patrícia. A Patrícia hoje falou que quer responder alguma pergunta. O Aquiles. O Aquiles, o Marcelo, o Onofre. Então, bom. temos bastante opções. Um bom estudo a todos. Amém. Bem, irmãos, reitero o meu bom dia a todos vocês e gostaria de externar também a nossa satisfação em podermos estar juntos neste aplicativo. Estamos isolados, mas não desolados. Com a graça de Deus, nós podemos curtir-nos uns aos outros, embora à distância, estamos orando uns pelos outros. E eu tenho plena convicção que em breve, com a graça de Deus, superaremos toda essa crise. Devemos orar para que a vacina fique pronta o quanto antes e assim todo o nosso temor, as nossas apreensões possam ser superadas. A lição de hoje, irmãos, é uma lição com muitos ensinamentos. São detalhes preciosíssimos que vale a pena a gente entrar em cada um deles para aprender. Entretanto, nós temos um limitador algoz, que é o tempo. E eu gostaria que vocês me ajudassem. Eu não quero falar sozinho, mas também nós não podemos extrapolar o tempo na somatória de cada um. Vamos ser breves, então, nas nossas respostas. Deixarmos, às vezes, um testemunho mais alongado para uma oportunidade mais apropriada quando estivermos com um tempo ilimitado e assim a gente poder ter suficientemente capacidade para explorarmos cada parte desta lição com as riquezas que elas nos apresentam. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, humildemente queremos nos apresentar a Ti uma vez mais para o aprendizado desta importante lição. Permitas, Pai Santo, que a Tua igreja possa estar e ser capacitada pelo Teu Santo Espírito para poder testemunhar de uma maneira eficaz. Esteja com cada um de nós, Pai Santo, nos dê a Tua graça. Suplicamos por Jesus, o nosso querido Salvador. Amém. Bem, irmãos, as últimas 3 lições que nós estudamos são decisivas para um testemunho eficaz. Na lição de número 3, nós aprendemos como olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Na lição da semana passada, nós vimos a importância da oração intercessória, como Deus atua conosco e como Deus atua com as pessoas pelas quais estamos orando. E aqui, a cereja do bolo vem hoje, a capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que coordena cada uma dessas ações. Quando o Espírito Santo está conosco, nós olhamos as pessoas com os olhos de Jesus. Quando nós apresentamos os nossos amigos de oração a Cristo, o Espírito Santo atua sobre eles e atua sobre nós para que possamos aproveitar, então, as melhores oportunidades. E hoje, então, o trabalho é complementado, desde antes de pensarmos até numa pessoa para ser evangelizada, até a sua transformação. O Espírito Santo, então, é que coordena todas as nossas ações como testemunhas. É Ele que coordena todas as nossas ações como igreja. Jesus deu uma responsabilidade, uma missão para a igreja. Ir e pregar o evangelho a todo mundo. Missão impossível? Aparentemente, sim. Este apelo
de ir evangelizar ao mundo alcançou-nos na linha do tempo. E a mesma missão nos é também confiada: ir a todo mundo e pregar o evangelho. Eu gostaria de perguntar para os nossos queridos irmãos, no tempo de Jesus e o tempo de hoje, qual que seria uma missão mais difícil? Para Deus nada é difícil, mas humanamente falando, qual que seria, assim, aos olhos humanos, uma impossibilidade? Pregar o evangelho a todo mundo nos dias de Cristo, 120 pessoas para pregar provavelmente para 230 milhões de habitantes em todo o planeta, ou hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em torno aí de um pouco mais de 20 milhões de crentes para uma população de mais de 7 bilhões de habitantes. Quem gostaria de falar? Socorro! Ninguém gostaria de falar? Eu já vou começar indicando, então, Ana, se não tiver nenhum voluntário para ganhar tempo. Eu acho melhor indicar já. Humanamente falando, os discípulos ou nós temos uma missão impossível à mão? Felipe. Bom dia, tudo bem? Feliz sábado a todos. Pai, eu acredito que hoje nós temos recursos audiovisuais, a própria internet, o rádio, a televisão. Isso facilita muito a propagação. Então, acredito que hoje nós temos mais condições, ou seja, humanamente falando, seria até mais fácil de alcançar a população toda do que aquela missão que eles receberam lá atrás. Eles tiveram um desafio maior ainda do que o nosso, na minha humilde opinião. Ok, eu também concordo com você. Embora você falou que os recursos audiovisuais sejam um facilitador, eu não estou conseguindo te ver. Estou com saudade de você. Um beijo. Ô filho, por que então a igreja hoje não faz o serviço que fez naquela época? Analise o seguinte, irmão. Jesus deu a missão, mas deu a solução, que era o Espírito Santo. Qual que é a grande diferença hoje, irmãos? O mundo daquela época foi abalado pela pregação dos apóstolos. Aqueles 120 discípulos que estiveram no dia de Pentecostes conseguiram abalar o mundo daquela época. Por pouco Cristo não voltou naquela época, por pouco Cristo não voltou em 1844, e nós já estamos aqui no ano 2020. Qual que é a grande necessidade da igreja hoje? O poder do Espírito Santo. A capacitação do Espírito Santo. Se estivermos dispostos, se estivermos preparados, como nós veremos agora, nós então teremos possibilidade de cumprir com a missão. Somados os recursos tecnológicos, recursos científicos, recursos até por que não dizer financeiros, e a capacitação do Espírito Santo, nós poderemos tranquilamente concluir a obra. Porque é Deus, essa missão é de Deus. Nós somos apenas colaboradores nela. A missão é do Espírito Santo. E nós, então, se nos dispusermos como testemunhas, como elementos à disposição de Deus, seguramente a mensagem vai ser concluída. Irmãos, na parte de domingo, nós vemos Jesus e a promessa do Espírito Santo. No livro de João, no capítulo 14, verso 16, Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Esse outro é um termo que significa alguém da mesma espécie, do mesmo nível, do mesmo status. E ele será o consolador, a fim de que então esteja para sempre com vocês, até o final da história da humanidade. Não vos deixarei órfãos, diz o verso 18. Eu voltarei para vós outros. Gostaria de perguntar uma coisinha para vocês. Jesus não tinha prometido que ia ficar conosco até a consumação dos séculos? Por que que agora, no capítulo 16, verso 7, ele diz que seria conveniente que ele fosse? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Por que que seria conveniente vir o Consolador? Flávio, nos ajude com essa resposta.
Você fica fazendo essas perguntas difíceis para mim, ó. Responde logo, sem comentários. Nós estamos com pressa. Pode deixar. Ô, Nasa, quando Cristo esteve na Terra, nós sabemos que, por ele também estar em forma humana, ele estava também limitado a áreas geográficas, né? Porém, indo até o céu e vindo outro Consolador, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, Cristo poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Poderia estar em todos os cantos da terra. Então essa, né, é uma das grandes necessidades por qual Cristo falou, olha, eu vou para que o outro Consolador venha. Ele vai, mas estarei convosco. Eu vou para o céu, do trabalho do Espírito Santo. Exato. Onde 2 ou 3, ali estarei no meio de vós. Limitado, né, Flávio, pela natureza humana, Jesus realmente não poderia estar em todos os pontos da terra ao mesmo tempo. Por isso seria conveniente que viesse alguém que pudesse estar, o Espírito Santo. Entretanto, também nós não podemos nos esquecer, irmãos, que Jesus Cristo tinha uma missão lá no céu para cumprir. Agora, como vencedor sobre o pecado, ele tinha se qualificado como nosso representante ideal junto ao Pai. Então, lá no céu, Jesus foi para realizar a complementação do plano da redenção, que era interceder por nós, nos representar, nos reconciliar com Deus, o Pai. Por isso que houve a promessa. E quando houve a promessa, seria a vinda, então, do Consolador. Eu gostaria de avaliar com vocês essa palavra paracletos, ou paráclito, né, no português, que dá o paracleto, né, que é traduzido algumas vezes por advogado, outras vezes por consolador. Uma palavra que foi escrita, usada única e exclusivamente por João, o discípulo amado. Tanto no Evangelho quanto nas suas epístolas, ele usou esta palavra. Paracleto quer dizer para estar ao lado de, ou junto de. E kletos, alguém chamado. Então, o Espírito Santo é alguém chamado para estar ao lado de alguém. E o interessante, irmãos, que a função do paráclito ou do paracletos era bem ampla. Alguém, quando recebia um paracleto, um réu, né, quando recebia um paracleto, ele tinha nessa pessoa alguém que supria as suas necessidades físicas, um alimento, água, um cobertor, um medicamento, as necessidades mentais e emocionais, trazia ânimo, esperança, confiança. E ainda no âmbito legal, era alguém que defendia o réu das acusações e também lhes ensinava como proceder perante o tribunal, o que falar e como se defender. Irmãos, eu agora pergunto para vocês, algumas vezes essa palavra é traduzida por consolador, outras vezes por advogado, e outras traduções como auxiliador ou ajudador. Eu queria perguntar para o nosso advogado, Dr. Gilson. Gilson, qual você acha a palavra mais abarcante, mais abrangente, mais ampla, pela qual nós devemos também entender o poder do Espírito Santo prometido por Cristo? Eu fico com Consolador. Eu fico com a definição mais abrangente. Até porque na literatura, né, principalmente do meio, foi daí que surgiu a utilização do paracleto, foi que surgiu a definição de penitenciária. Quando alguém era condenado e recebia um paracleto para acompanhar a pena, a penitenciária era realmente isso, era se penitenciar e ressocializar. Então, eu acho que esse amparo era geral. Eu acho que é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos prepara, nos renova e nos ressocializa para vivermos na eternidade, numa nova, né, uma nova dimensão. Então, eu acho que essa definição, Consolador. Legal, Gilson. Bacana esse acrescentar do teu parecer. Muito bom.
A palavra advogado, irmãos, ela foi usada mais pelos pais da igreja e consta hoje na nossa versão lá em 1 João, né? Mas a palavra advogado, ela tinha um sentido que não seria muito interessante. Alguém para nos defender junto ao Pai. Porque dá a impressão que Jesus Cristo, né, tem que ficar implorando ao Pai para que alguém seja perdoado. E a ideia da salvação não é essa. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles estão todos envolvidos na mesma missão, que é salvar a humanidade. Por isso, então, que surgiram os intercessores. Não bastava mais Jesus. Precisava ter Maria, os anjos, os santos. E aí, então, a Igreja Católica, né, colocou 1 milhão de exércitos de pretensos santos para a defesa do crente. Mas, Gilson, com todo respeito a você, eu ainda ficaria com ajudador. Nós precisamos contar com um auxiliador, um ajudador. A tradução Goodspeed traz esta versão e ela também é bastante abrangente, porque ela demonstra, então, que em todos os momentos da nossa existência nós necessitamos de alguém para nos ajudar, alguém para nos auxiliar a superarmos todas as dificuldades. Bem, a promessa do Espírito Santo foi apenas para a Igreja Apostólica? Alguém poderia responder-nos? Irmão Aquiles, a promessa de Jesus só foi para os apóstolos, os 120 naquele dia de Pentecostes? Eu acredito que na época que eles estavam passando, a promessa foi para que os 120 apóstolos passassem para toda a humanidade. É como se, na época, os meios de transmissão da mensagem que eles tinham, que era pela palavra. Hoje, claro, nós temos uma outra dimensão, uma outra forma de nos comunicarmos. Mas se nós nos transportarmos para aquela época, eu imagino que foram eles os capacitados para que pudessem passar a mensagem e a palavra para que outros fossem capacitados, como na verdade ocorreu. Corretíssimo, excelente. Irmãos, é isso mesmo. A mesma promessa que foi estendida à Igreja Apostólica, ela vem ao longo do tempo coordenando as ações da Igreja e chegou até os nossos dias. Nós ainda contamos com essa promessa. Nós precisamos dela para a realização do cumprimento da missão. A partir de segunda-feira, nós vamos ver, então, a Igreja sendo capacitada com este poder. Jesus deu a missão e Jesus deu a solução para a evangelização. Jesus tinha dito que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E as últimas palavras de Jesus, ao deixar os discípulos aos céus, depois de 40 dias aqui na terra, foram estas: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí então vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E dito essas palavras, ele se elevou aos céus, uma nuvem o recebeu, uma nuvem de anjos o recebeu, e ele foi levado aos céus. Irmãos, do 40º dia até o 50º dia, que foi o dia de Pentecostes, foram 10 dias. Eu gostaria de perguntar ao irmão Juraci. Irmão Juraci, a igreja permaneceu em Jerusalém reunida, apenas reunida ou unida? O que a igreja fez que a capacitou para receber o Espírito Santo? E o que nós também hoje devemos fazer, irmão Juraci? Pois é, a igreja ficou reunida em oração, confessando os pecados uns aos outros, a igreja se uniu em oração e eles rogavam pela promessa que Jesus havia feito, que era a vinda do Espírito Santo.
Na verdade, eu penso que eles nem sabiam direito o que ia acontecer, eles estavam obedecendo. Eu acho que era isso que hoje nós precisamos fazer. Essa semana mesmo, a Ana estava lendo 2 livros interessantes, chamados Reavivados, O Batismo pelo Espírito Santo e Reavivamento, e o Reavivamento Prometido. Então, o que nós temos que fazer é nos unir, é nos reunir em oração, perseverar em oração e rogar a Deus que nos dê o mesmo poder que Ele deu à igreja primitiva para podermos ter coragem de testemunhar. Não é? Eu consigo ver no livro de Atos um tratado de cooperação, sabe? Deus cooperando com fazendo um tratado pedindo a cooperação do ser humano. É mais ou menos como o dízimo, né? Deus entra com 10% de sociedade e nós recebemos os dividendos de tudo, não é? Então, Deus entrou aqui com todo o seu poder e a sua capacidade de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e para nós coube só o trabalho de convidar as pessoas para conhecer Jesus. E para falar, o Jesus que fez boas coisas na minha vida, ele também quer ajudar você. É só convidar. O nosso trabalho é convidar. Esse tratado de cooperação, está lá em Atos capítulo 1, 4, e depois você leu aí o verso 1 e 8, né? Então, Jesus falou, primeiro, fiquem aí na cidade, fiquem em Jerusalém. E no verso 8, vocês receberão poder. Gente, obedecer, rogar a promessa e sair falando para as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida. É a menor parte, porque a parte mais difícil de convencer da justiça, do juízo e do pecado é por conta de Deus. É por conta do Espírito Santo. Verdade. Irmãos, eu fico encantado, eu vou me recorrer aqui aos 10 dias de oração e 10 horas de jejum de alguns anos atrás, irmãos. A senhora White fala que os discípulos não ficaram ociosos, mas eles cumpriram os pré-requisitos para receber o Espírito Santo. O irmão Juraci mencionou alguns deles e eu gostaria de complementar, colando, Juraci, aquele livro que nós estudamos nas noites, dos 10 dias de oração. Eles agiram, irmãos, com oração fervorosa, intensa oração intercessória, com fé mais profunda, com exame de consciência, com arrependimento sincero, uma confissão genuína, estiveram unidos em amor, em humildade, em sacrifício, obediência a Deus e gratidão. E quando eles cumpriram esses 10 passos, aí eles estavam prontos para a descida do Espírito Santo. Eu pergunto à igreja, irmãos, será que não seria esta também a nossa necessidade hoje? Nós nos unirmos através desses itens e demonstrarmos então a Deus o quanto estamos interessados em colaborar, em participar da sua missão, em ter a alegria de levar alguém para Cristo. E o resultado foi maravilhoso, irmãos. Nós não podemos nos deter, né? Pedro, no dia de Pentecostes, o batismo de 3.000 pessoas. Imagine, irmãos, 120 discípulos, apóstolos, batizando 3.000 pessoas. Pessoas que tinham vindo de todos os cantos da terra. Pessoas que tinham sido atraídas pela mensagem de Jesus. Alguma coisa estava acontecendo em Jerusalém e eles precisavam saber o que era. Não havia mídia, não havia televisão, não havia jornal. Eles precisavam ir lá pessoalmente. Ao chegar lá, deparam primeiramente no dia da Páscoa com a morte de Jesus. Só que 3 dias depois, esse mesmo Jesus ressuscita e junto com eles uma multidão de salvos. E eles entram em Jerusalém, saem pregando por todos os cantos. Jerusalém percorre nos 40 dias diversas civilizações mais distantes. Volta para o céu e aí vem o Espírito Santo. E o resultado é esse. 3.000 conversos de diversas localidades. Se contarmos lá em Atos capítulo 2, são mais de 14 nações diferentes ali representadas. Pessoas interessadas na verdade, em saber quem era o Messias. Agora voltam para suas casas, para os seus lugares, para os seus países, levando a mensagem do Evangelho.
Em seguida, quando Pedro e João cura o coxo na porta do templo, o número dos conversos chega a 5.000, a quase 5.000 pessoas. E a multidão de crentes ia crescendo. E aí nós vemos com a instituição dos diáconos, crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos fiéis. E durante todo o livro de Atos, irmãos, nós vemos a igreja crescendo, crescendo, crescendo. A lição me chamou a atenção e eu gostaria de perguntar para alguém agora. O que tem por trás de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas? O que nós devemos entender como um trabalho pessoal, individual, um trabalho de coração a coração? Alguém poderia me ajudar com essa resposta? Devemos ficar preocupados apenas com grandes números? A igreja ela deve ter alvos de batismos de 100, 500, 1.000, 2.000 pessoas. E como nós devemos chegar a esse número? Ninguém levantou a mãozinha, Ana? Ninguém, nada. O senhor vai ter que indicar de novo. Eu vou ganhar tempo, então, Ana, eu vou correr. Então, essa é uma perguntinha chata, tipo o pastor Tasso. Então, eu mesmo vou responder. Irmãos, o trabalho é feito individualmente. O trabalho é feito de coração a coração. Muitas vezes nós ficamos preocupados com os métodos, com os esquemas, as regras, né? E nós nos esquecemos que para testemunhar basta uma única pessoa. Se trabalhar com 2, com 3, está ótimo. Mas, porém, o importante é testemunharmos. Porque a somatória do meu testemunho ao teu testemunho, ao nosso testemunho, aí sim, então, grandes números serão alcançados. Nazaré. Oi, Fernanda. Nazaré, na pergunta que você fez, como que a gente pode conseguir atingir aquela excelência que os apóstolos conseguiram, né? Em um só dia batizaram 3.000, depois 5.000. Nos dias de hoje, nós como igreja, né? O Espírito Santo, ele está atuando em todos nós, ele tá disponível a todos nós. A questão é se nós estamos, né, clamando, que nem o irmão Juraci falou, se nós estamos nos unindo em oração, em busca, porque o que a palavra de Deus diz em relação a ter o Espírito Santo? Para a gente ter o Espírito Santo, a gente precisa buscar a presença do Espírito Santo, a gente precisa pedir para Deus a presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, da mesma forma como aquelas pessoas foram batizadas, a gente precisa buscar diariamente esse batismo pelo Espírito Santo. Ou seja, eu penso assim, pedir diariamente a presença do Espírito Santo em nossa vida. Se a gente pedir em fervor, em oração, a gente vai conseguir, da maneira como você disse, que o Espírito Santo é o nosso ajudador, testemunhar de Jesus e levar essa mensagem a Jesus. Então, eu creio assim que a falha está em nós, eu, principalmente Fernanda falando, de não buscar fervorosamente. Eu lembro que um dia eu conversando com uma amiga minha, eu falei assim, nossa, Lu, tinha uma época que parece que eu ouvia mais a voz de Deus. E parece que agora eu não ouço tanto, né? Eu gostaria de voltar a ouvir a voz de Deus. Sabe o que ela respondeu para mim? E isso mexeu comigo? Ela virou e falou assim, não é o Espírito Santo que está longe de você. Não é Deus que não fala com você. É você que não tem falado com Deus. Ou seja, eu que não tenho buscado tanto ouvir a voz de Deus como eu buscava antes, quando eu ouvia mais. Então, eu creio que a falha está em nós, né? Como irmãos, como igreja. É isso mesmo, Fernanda. Você tocou no ponto nevrálgico da nossa situação espiritual. O irmão Juraci iniciou e a Fernanda complementou de forma maravilhosa. Irmãos, vamos dar um passinho adiante. Eu ia fazer uma pergunta para o irmão José, mas vou fazer agora na parte de terça-feira. O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, ele é também conhecido como Atos do Espírito Santo. Cada movimento da igreja foi conduzido pelo Espírito Santo. E o resultado foi visível na vida dos apóstolos
e no resultado que isto trouxe para a Igreja de Cristo. Olha, nós podemos analisar o Pentecostes, como o Espírito Santo agiu. No capítulo 4, nós vemos o Espírito Santo usando Pedro e João, curando e convertendo pessoas. Inclusive, nós vamos depois estudar o verso áureo. Deixei a propósito para a parte de quinta. No capítulo 5, nós vemos o Espírito Santo atuando no coração das pessoas. Barnabé doa seus bens. Ananias e Safira fingem doar, mentem ao Espírito Santo, pagam caro. A presença do Espírito Santo na igreja é algo muito sério. Capítulo 6 fala-nos sobre a escolha dos diáconos, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Capítulo 7, Estevão dá um testemunho maravilhoso, tomado pelo Espírito Santo. Capítulo 8, Filipe e o eunuco, né? A verdade sendo levada para a África através do eunuco. No capítulo 10, o Espírito Santo, Pedro e os gentios. No capítulo 15, o Espírito Santo mantém a igreja unida contra os judaizantes que vinham com pregações sobre a circuncisão e carnes sacrificadas a ídolos. E também do capítulo 13 até o 28, as viagens do apóstolo Paulo. O Espírito Santo não permitindo que ele fosse para um lugar e indicando outros para que ele fosse. Irmão José, se o Espírito Santo que atuou na igreja dos apóstolos é o mesmo que atua na igreja hoje de Jardim Alvorada, o senhor que é um grande missionário, por que os resultados são tão diferentes, né, irmão José? Pois é, Nasa, como a Fernanda comentou, acho que o defeito... Tá ligado, meu? Acho que o defeito é em nós, né? Olha, tem 3 candidatos para o próximo batismo, viu? Eu sei. O irmão José é um trabalhador. Mas assim, o Espírito Santo é o mesmo, está disponível, eu acho que nós precisamos clamar mais. Temos todo o conhecimento profético, conhecimento das doutrinas, muito conhecimento. Isso é muito bom, mas parece que está faltando poder, né? Nas nossas palavras, o poder do Espírito Santo atuando em nós. Você vê que a igreja aqui foi edificada, né? Não foi o Lucas, né? Comentou sobre os números também, grandes batismos, né? Um grande número de pessoas foram batizadas com a ação do Espírito Santo, mas também uniu a igreja, falou individualmente a pessoas, né? Como você já mencionou. Então, o intuito do Espírito Santo é a igreja, é a missão de Cristo. Ô, Nazaré, a missão de Cristo é dupla, né? Quando você mencionou um pouco instantes atrás, Jesus tinha uma missão no céu, interceder por nós. E também enviar o Espírito Santo para representá-lo aqui, né? Que a missão do Espírito é levar pessoas a Jesus. Que coisa maravilhosa, né? O poder do Espírito. Sem dúvida. Isso aí é muito bonito. Por isso que o termo auxiliador, ajudador, ele é, para mim, muito abrangente. Porque nós temos 2 ajudadores, um na terra e um no céu. Nós temos o Espírito Santo atuando aqui conosco, por nós e conosco, e temos um ajudador, um auxiliador lá nos céus, complementando o nosso trabalho. Então, temos tudo para fazer, mas não fazemos. Pois não, José? Nós que somos os cooperadores do Espírito Santo, é ele que faz tudo. Vamos ver. Mas é tão maravilhoso, eu acho, porque como Deus é maravilhoso, Ele quer nos usar. Né? Talvez alguém fale assim, não olhem para mim, porque eu não sou nada. Nós somos sim, somos muito. Somos tão importantes que Jesus nos chamou para uma obra tão especial, tão maravilhosa. Né? Então, nós cooperamos, colaboramos com o Espírito Santo, que é que faz tudo. Ele que convence as pessoas, que vai adiante, falar ao coração e à mente das pessoas, para as pessoas serem mais receptivas à palavra de Deus. É maravilhoso. Amém. Irmãos, Ana, eu gostaria de saber como é que nós estamos no horário. Agora são exatamente 9h50 e tem 2 pessoas que querem comentar. O Aquiles e eu acho que é a Luciana Benini. Ok. Pois não, professor Aquiles. Rápido. Complementando o que foi dito pelo irmão José, o Espírito Santo tem que
também precisa atuar na igreja como um fator unificador, né, para que a nossa igreja seja realmente unificada e que tenha todo esse poder, porque o poder unificado de toda a igreja, ele é tremendo isso. Então, claro, nós vamos agir individualmente, mas o poder da nossa igreja unificada pelo Espírito Santo, ele é poderoso. Esse é o comentário. Amém, irmão Aquiles. Lu? Ô, Nasa, e também puxando um gancho aí, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não cair naquele perigo, né? Ah, eu falei, eu preguei, eu falei, mas a pessoa não aceita. Mas isso não cabe a nós. Nós não teremos surpresa no céu. Então, a sementinha que você planta, você pode ir lá na frente colher. Igual, por exemplo, só tenho eu na família, né, da igreja. Ora, você não vê ninguém com interesse, mas isso não é meu poder isso. O meu poder é testemunhar e pregar e falar. E o Espírito Santo atua, ele atua nos mínimos detalhes. Então, numa simples atitude, numa simples pregação, numa simples o que a gente compartilha aí. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu já parei de orar porque o Espírito Santo não falou, não agiu, a pessoa não demonstrou. Então, a gente tem que tomar cuidado que isso cabe a ele que é transformador, e ele transforma nos mínimos detalhes. Amém, Luciana. É por aí mesmo. Pois não, Flávio? E a promessa de Deus é bonita, né? Dado por Ellen White, né? A todos quantos se oferecerem ao serviço do Senhor sem nada reter, é dado poder para alcançar resultados ilimitados. Por esses, melhor dizendo, Deus fará grandes coisas. Deus é suficiente para suprir cada um de nós, de acordo com a nossa capacidade de receber o Santo Espírito. O duro nessa frase, Flávio, foi ouvir sem reter nada, né? Exatamente. Porque nós, cristãos, a gente sempre tem uma reserva de domínio. Sempre a gente tem alguma coisinha que impede que o Espírito Santo nos use de uma forma mais intensa. Completa. É isso mesmo. Todos vocês falaram muito bem. O problema está em nós. O defeito está em nós, não no Espírito Santo, né, irmãos? Não em Deus. A nossa igreja poderia ser uma igreja diferente, se, entretanto, sempre retemos algo e não estamos dispostos a ser totalmente usados. É triste, mas é uma realidade. Mas devemos orar pela igreja, devemos orar por nós próprios para que consigamos superar essas dificuldades. Um passinho adiante, o Espírito Santo, a palavra de Deus e o testemunho. Vocês perceberam que o pastor Mike Finley colocou a palavra de Deus no centro? Ele poderia ter posto a palavra de Deus, o testemunho e o Espírito Santo, ou vice-versa. Mas aqui nos é chamada, nesta parte do estudo, a atenção para uma necessidade. A palavra de Deus... desculpe, que a minha bateria está fraquinha, deixa eu ressuscitá-la aqui. Não saiu do ar não, né, Ana? Alô? Não, estamos te ouvindo. Tá. Desculpe, eu não percebi, a bateria estava minguando. Aqui nos é chamada, então, a atenção para a centralidade que a palavra de Deus deve ter. E nós temos aqui citados nos textos diversas passagens que falam sobre a palavra de Deus, né? Como ela foi usada, como ela foi envolvente na pregação do Evangelho e o resultado que deu. Mas eu gostaria de analisar com os irmãos o capítulo 4, verso 31, que nada mais é do que o verso áureo, que eu sei que muitos decoraram, né? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu chamo a atenção que esse capítulo 4, essa passagem, essa ocorrência, não se refere ao dia do Pentecostes. Foi algo que ocorreu depois. E ele é chamado, nas Escrituras, né, pelos comentaristas, como o segundo Pentecostes. No primeiro Pentecostes, ocorreu a mesma experiência, só que
eles falaram em línguas. Neste segundo Pentecostes, eles não falaram em línguas, mas com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Eu gostaria de perguntar para alguém, para um jovem aí, deixa eu ver. Rafa, por que aconteceu isso, Rafa? Por que no primeiro Pentecostes falaram em línguas e no segundo não falaram em línguas? Não fique brava comigo. Se você falar não sei, eu vou aceitar. Olha, Nasa, eu realmente essa eu não vou saber te responder. Eu quero saber se alguém pode... Não está tão bom ainda. Tá, eu quero saber se alguém pode salvar a Rafa. Por que não falou-se em línguas no segundo Pentecostes, no capítulo 4, verso 31? Alguém levantou a mãozinha? Leandro Dias, cadê você? Nem eu estou vendo ele. Ele não está aí hoje? Eu vi, ele entrou, mas eu acho que ele não. Alguém poderia responder, Ana? Alguém levantou a mão? Alô? Oi, Mana. Sim, Mana, por favor. Na primeira vez, tinha povos de várias nações juntas. Daí foi necessário o dom de línguas para que todos entendessem a mensagem do Espírito Santo para todos esses povos de várias nações. Então, foi necessário o dom de línguas. No segundo, todo mundo entendia, para que o dom de línguas? Para confundir? Não é? É isso aí. Muito bem explicado, irmã Ana. Parabéns. Ótima. Irmãos, é isso mesmo. No primeiro Pentecostes, lá no capítulo 2, houve a necessidade do dom de línguas para pregar aquelas pessoas que estariam voltando para suas terras. Aqui era uma igreja falando a língua aramaica, né, ou a grega, provavelmente, que não havia necessidade de ter dom de língua. A mesma situação se dá hoje, irmãos. Por que precisamos de falar línguas estrangeiras, sendo que falamos todos o mesmo idioma? E o pior, existe hoje a pregação de línguas estranhas, né, que nem idiomas são. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a centralidade da mensagem adventista do sétimo dia de um cristão tem que ser a Bíblia. Nós testemunhamos sobre a Bíblia e não sobre emoções. Vocês querem ver uma outra situação? Eles oraram e o que aconteceu, irmãos? Tremeu o lugar onde eles estavam. Tem pessoas, tem igrejas que, ao lerem isso aqui, eles são atraídos justamente para isso. O lugar tem que tremer. Se não tremer o lugar, o Espírito Santo não está se manifestando. E vocês se lembram o que ocorreu com os nossos irmãos da Igreja Universal, que eles falavam, né, anunciavam na televisão. Em tal lugar o chão vai tremer, no dia tal, a tal hora, tal. E lá os pastores, então, instruíam para que todos batessem os pés e gritassem, falassem alto. E as paredes, né, dos cinemas antigos que eles tinham alugado, né, restaurado, o telhado não suportava e vinha abaixo. Ocorreu isso em São Paulo, ocorreu isso em Osasco, matando inclusive muita gente. Depois disso, eles pararam de fazer o chão tremer. O mais importante, portanto, irmãos, não é fazer o chão tremer, não é falar línguas. O importante da pregação, do testemunho da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de um crente em Cristo, deve ser a evangelização através da palavra. Amém, irmãos? Alguém gostaria de comentar? Ninguém, Aninha? Acho que ninguém, Nasa. Eu gostaria de perguntar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja fria? Pois não, quem falou? Não, Aquiles. O Aquiles, Nasa. Não, só voltando, né? Isso comprova a necessidade realmente, como você já falou, de nós estudarmos a Bíblia, né? É óbvio, é uma coisa óbvia, mas deixar bem claro, né? Na nossa igreja, estudo da Bíblia
é o ponto principal para nós termos o dom da palavra. Amém. Eu gostaria ainda de tocar um pouquinho nesse assunto, né? As experiências chamadas carismáticas, irmãos, que eles chamam o transbordar do Espírito através da alegria e felicidade. Tem algumas igrejas que riem, tem outras que cantam, tem outras que choram, tem umas que gritam, outras, né, como nós dissemos, falam línguas. E muitas vezes, né, há durante o culto as expressões aleluia, glória ao Senhor. A igreja adventista é uma igreja fria. Eu torno a perguntar, será que porque não praticamos estas palavras, porque não dizemos um amém, sabe, a hora que ouvimos e concordamos com o que está sendo dito, por que nós não dizemos alto, né? Amém. Olha, eu até concordo. Muitas vezes, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se mostra muito fria. Ela não é uma igreja reativa ao que está sendo falado, pregado. Eu acho até que poderíamos melhorar nesse item. Entretanto, irmãos, nós devemos saber que o nosso culto a Deus deve ser um culto racional, não emocional, e firmado na palavra, no estudo da palavra de Deus, e não nas emoções. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, Ana? Ninguém se disponibilizou, não. É sinal, então, que todos compreenderam e eu agradeço. Com certeza. O poder transformador do Espírito Santo. Irmãos, a parte de quinta-feira, ela é simplesmente maravilhosa. E eu vou pedir permissão para vocês, porque nós vamos estudar como o Espírito Santo atua e qual é o resultado que se obtém dessa aplicação, desta ação do Espírito Santo. Eu vou pedir permissão para vocês, usando o apóstolo Paulo, não vou entrar na conversão de Dionísio e Damares, provavelmente um casal de filósofos areopagitas. Não vou falar de Crispo, o líder da sinagoga dos judeus, que se converteu ao cristianismo, mas eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 16. Livro de Atos, no capítulo 16, dos versos 11 em diante. Atos 16, quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar. Irmãos, vejam só como que o Espírito Santo atuava em Paulo e através de Paulo. Logo lá no verso 6, diz que Paulo ele tinha a intenção de ir para a Ásia Menor, né, para pregar. O Espírito Santo impediu. E depois, em seguida, o Espírito Santo, no verso 9, diz que lhe deu uma visão na qual ele viu um jovem pedindo, olha, passe pela Macedônia e ajuda-nos. E essa visão, Paulo imediatamente procurou obedecer. Em seguida, nos é dito que o Espírito Santo conduziu Paulo até a cidade de Filipos. Filipos já ficava na Macedônia, né, que forma ali a Grécia, junto com a Acaia, e que nada mais é, nada menos do que a Europa. O apóstolo Paulo, então, deixa o seu reduto e invade um novo território, invade o continente europeu. E ali permaneceu na cidade de Filipos por algum tempo. Não é mencionado quantos dias. Eu imagino que não tenha sido um tempo longo, né? Mas ficou por algum tempo. Não existia naquela cidade sinagoga. Para ter uma sinagoga era necessário ter 10 judeus. Não existia. E, portanto, não tendo sinagoga, eles não tinham onde se reunir com as pessoas, acompanhado, né, de Silas e também de Timóteo e Lucas, fizeram um trabalho missionário rápido ali e no sábado resolveram celebrar o Dia Santo indo para as margens de um rio. E lá na margem do rio houve a primeira conversão. Lídia, uma mulher da nobreza da cidade de Filipos, uma mulher cortês, uma mulher muito generosa, uma empreendedora
uma vendedora de púrpura muito bem sucedida, e ao aceitar Cristo Jesus, ela pede o batismo. Já que estava na beira do rio, foi batizada, e em seguida ela diz: olha, se vocês julgam que sou fiel ao Senhor e que sou digna, né, desta honra, entrem em minha casa e ali fiquem. Onde vocês estão ficando? Vocês não estão tendo lugar nenhum para ficar? Fiquem na minha casa é ampla, né? É espaçosa, fiquem ali. E Paulo aceitou o gentil convite e permaneceu por vários dias, irmãos, na casa de Lídia. A conversão de Lídia. Em seguida, quando Paulo e Silas iam e vinham, uma jovem possessa, que era explorada pelos seus patrões ou donos, porque ela era uma escrava, ganhavam dinheiro com ela, ela de repente atravessava o caminho de Paulo e gritava para todos ouvirem: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Uma vez, duas vezes, não sabemos quantas vezes. O apóstolo Paulo foi até paciente, né? Não era muito próprio dele isso. E isso, como se repetiu por muitos dias, Paulo percebeu nos olhos daquela moça que ela estava pedindo socorro. E o que fez ele? Em nome de Jesus Cristo, ele orou e expulsou aquele demônio. E na mesma hora ele saiu. O poder de Deus foi maior do que o poder do inimigo. O inimigo queria misturar a verdade com o erro. Ou melhor, o erro dele com a verdade, anunciando uma coisa boa, né? Só que Paulo viu que a intenção de Satanás era dizer para a multidão que o mesmo poder que atuava na jovem era o que atuava em Paulo. E Paulo deu um basta nisso. Irmãos, eu gostaria de fazer essa pergunta para a nossa classe estendida hoje. O que aconteceu com aquela jovem depois disso? Quero ver quem que pesquisou o Espírito de Profecia. Vê se alguém levanta a mãozinha aí, Ana. Não vejo ninguém. O Felipe está com cara que quer responder. Ó. Então, fique à vontade. A minha cara, eu já ia mandar mensagem para o Flávio. Falei: vai, Flávio, você precisou. O bom de Bíblia, vamos ver aí. Me tira dessa. O que aconteceu com a moça, Flávio? Bom de Bíblia. Ô, Nasa, eu não pesquisei. Sobre a moça, eu vou aprender agora e já vou anotar aqui. Olha, é muito bonito, né, a gente descobrir coisas. Irmãos, quando foi expulso o demônio daquela moça, Jesus tinha dito, né, que quando o demônio é expulso, se não entra o Espírito Santo na vida dela, os demônios voltam com mais força. Entretanto, o apóstolo Paulo, irmãos, ele não abandonou aquela moça à ignorância. Ela passou a ser uma das mulheres seguidoras de Paulo ali da cidade de Filipos e foi adotada por Lídia e as outras senhoras. Olha só, irmãos, que bonito. E ela, muito provavelmente, diz o comentário bíblico, ela se converteu. Nós temos a conversão de Lídia, nós temos a conversão agora da jovem possessa. Olha o Espírito Santo que faz na vida de uma pessoa. Entretanto, irmãos, o Espírito Santo escreve por linhas estranhas. Os donos daquela moça, os patrões dela, os exploradores dela, se sentem ofendidos ao verem os seus negócios prejudicados. E aí, então, fazem um tumulto na cidade. Levam Paulo e Silas perante os magistrados e ali, publicamente, eles são expostos ao ridículo. Sofrem açoites e vão presos. Estranho, né? Alguém trabalhando para Deus e passar por tudo isso. Dá para desanimar, né, irmãos? Vamos pegar a nossa malinha, passar na casa da irmã Lídia, falar tchau. Não. Presos na cadeia, irmãos. Eles cantavam com os pés presos num tronco, erguidos. Eles cantavam e oravam. Só que à meia-noite o Espírito Santo atuou, agiu novamente. Ocorreu o terremoto. E ali, em plena meia-noite, as cadeias balançam, se abre toda a cidade, viu, irmãos? Toda a cidade, diferentemente do Verso Áureo, que só foi o lugar onde eles estavam que tremeu. Aqui toda a cidade tremeu. E abalou tanto física quanto emocionalmente, espiritualmente, a toda a cidade.
O carcereiro sabia que se escapasse algum prisioneiro, ele teria que pagar com a própria vida. E ele então tenta o suicídio. E quando foi se suicidar, o apóstolo Paulo intervém e fala: não faças tal. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. Por que Paulo e Silas não fugiram? Porque iam confessar a culpa, iam se dizer criminosos, dignos de tudo que sofreram. Ele ficou ali. Só que o carcereiro se prostrou perante Paulo. Se prostrou perante Paulo e fez uma pergunta que muitos hoje fazem. Mal ele sabia que a sua pergunta ia ser repetida ao longo dos séculos, né, irmãos? Que devo fazer para ser salvo? Por que o carcereiro se prostrou? E por que ele viu em Paulo alguém diferente? Irmãos, o Espírito de Profecia diz que ele foi um dos que ouvia a moça gritando: estes são servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. Olha que bonito, irmãos. E ali, então, agora o carcereiro recebe a resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo. Só que não ficou somente você, e também toda a tua casa. Tu e tua casa. Irmãos, entre a meia-noite do terremoto e o amanhecer do dia aconteceu tanta coisa. Ninguém dormia naquela cidade. Paulo é levado pelo carcereiro até sua casa. O evangelho é apresentado. Eles vão até a beira do rio próximo, se batizam. E Paulo, às 7 da manhã, já estava de novo na cadeia. Irmãos, a ação do Espírito Santo, isso é maravilhoso. E a história não para aí, eu vou contar rapidamente. Quando amanheceu o dia, os magistrados quiseram se livrar de Paulo e Silas e mandaram que eles se arrancassem urgentemente da cidade. Paulo falou: não vai ser assim não. Venham vocês aqui nos libertar. Nós fomos açoitados e presos, expostos publicamente. E agora eu exijo que vocês venham aqui pedir desculpas. Paulo não fez isso, irmãos, para manter a sua honra, não. Sabe por que ele fez isso? Por causa dos crentes que ficaram naquela cidade. Porque dali em diante, todos haveriam de pregar a verdade sem ser molestados por ninguém. Irmãos, quanta lição, quanta coisa. E eu pergunto para vocês, o Espírito Santo, irmãos, atua ou não atua? Traz a diferença ou não à Igreja de Deus? Quem gostaria de comentar todas essas ações do Espírito Santo? Por favor. Ninguém, Ana? Nazareno. Eu gostei muito do verso. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Nosso trabalho é lançar a semente. É bonito tudo isso que o senhor falou aí. Como que nós podemos ver que Deus, o Espírito Santo, trabalha através dos problemas que aparentemente ocorrem na nossa caminhada cristã? Então, às vezes, nós achamos que as coisas estão dando errado. Como a tia Lu disse, né, tia Lu? A gente fala e não vê as pessoas se dispondo a aceitar a Cristo, mas o Espírito Santo vai fazendo um caminho que é impossível a pessoa sincera conseguir se desviar. Então, como que... Eu vou usar a frase que o senhor usou ontem para nós. Às vezes nós estamos indo e o Espírito Santo já foi e voltou. Então, nós temos apenas que lançar a semente. E usando o versinho sobre Lídia, né? E o Senhor é que vai abrir o coração para que as pessoas possam atender. Então, como é que o Espírito Santo trabalha? Como que os nossos esforços são infrutíferos se nós também não estivermos ligados ao Espírito Santo? Verdade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Onofre. O Onofre está quietinho, ele está aí na área, Ana? O Onofre está. Onofre, me diga uma coisa. Se Paulo e Silas não tivessem sido presos, você acha que o carcereiro e a casa dele teriam se convertido? Bom dia a todos, feliz sábado. Tudo tem um propósito de Deus, né, Nasa? O Espírito Santo, ele atua, como atuou na vida de Paulo, e se não tivesse tido esse momento, essa circunstância aí, nada teria acontecido, né? E é interessante, tem coisas que acontecem na vida que no momento assim é inexplicável,
A gente não consegue explicar. São coisas que acontecem que são momentos difíceis, que às vezes a gente, como cristão, passa e fala, puxa vida, por que estou numa situação dessa? Mas a gente tem que ver, essa é uma grande lição para a gente, como o Paulo e Silas aí. Eles permaneceram firmes, orando ali, e Deus atuou através do Espírito Santo, ocorreu toda essa situação, e aí então a gente vê. Hoje, voltando ainda, você me chamou, meu. Voltando na questão, que nem você perguntou para o Felipe lá, se era difícil a pregação do evangelho naquela época, como se hoje, né? A atuação do inimigo naquela época dificultava tanto quanto dificulta hoje. Então, hoje nós temos muitos empecilhos, além das facilidades tecnológicas que tem, né? Então, há também muitas investidas do inimigo com ensinamentos errados, errôneos, para dificultar a aceitação das pessoas. E o Espírito Santo só pode atuar na nossa vida quando a gente aceita. E aí Paulo e Silas, eles tinham essa convicção. Então, isso que a gente tem que ter em mente, que nós temos que estar convictos, se nos colocamos na mão de Deus, seja em que situação que for, mesmo na prisão, como teve Paulo e Silas, Deus está atuando ali. E tudo coopera para o bem daquele que realmente busca a Deus, é fiel a Deus, e Deus tem os seus propósitos, que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Amém. Amém. Eu queria fazer antes, acho que foi o irmão José, uma pergunta para Keila, irmão José. Keila, você que gosta de cantar, quando nós estamos atravessando momentos difíceis, quando o inimigo nos joga em prisões, cantar e orar é uma boa solução, Keila? Hoje eu levantei e estava aqui cantando uma música, um hino. Um hino, não é música. Um hino. Cantando um hino. E conforme eu cantava, assim, eu falava assim, gente, como que preenche o nosso coração, como que dá esperança, força, e o hino que eu estava cantando falava assim, não solte a mão de Jesus, porque Ele vai te amparar. Levanta e anda, falta pouco, você pertence a outro lar. E você podia cantar, né? Você podia cantar para a gente ouvir, ué. O tempo. Então, corre. Então, assim, para mim, a música fala muito no meu coração, ela me fortalece bastante. Eu falo muito com Deus através da música, né? Amém. Amém. Eu sei disso, por isso que eu te perguntei. Irmãos, é uma grande saída. Muitas vezes acontecem fatos, né, extraordinários que nos magoam, nos fazem ficar tristes. Às vezes, muitas vezes, né, as pessoas chegam ao desânimo, mas nós devemos sempre confiar em Deus. Se Deus permitiu, Ele sabe o porquê. E confiando nele, a gente vai superar toda e qualquer crise. A irmã Luizinha é uma testemunha disso, né, irmã Luizinha? As tragédias vêm, nos abatem, mas essa mulher está sempre com um sorriso no rosto, enfrentando com nobreza e galhardia e conseguindo a vitória. Amém, irmã Luizinha? Acho que ela não ouviu. Não. Não. O irmão José queria falar, né, irmão José? Fique à vontade. É só complementando. Tempo, né, Ana? É só complementando um pouquinho a conversão de Lídia e do carcereiro. A reação de Lídia, após ser batizada com todos da sua casa, foi pedir para que eles permanecessem com ela, né? Se julgassem que ela era fiel ao Senhor, por permanecer com ela. O carcereiro também levou Paulo para casa, deu alimento para ele, né? Parece que o amor nosso é muito mais superficial do que o viu? Eles comiam junto, a igreja primitiva era assim, eles partiam o pão juntos, estavam juntos, e isso atraía, acho que, as pessoas a ir. A união, então a igreja unida, Nazaré, uns aos outros e a Cristo, ela atrai as pessoas, eu creio, de todo para ela. Então, acho que nós precisamos nos amarmos mais, sabe? Deixar só de falar e sermos mais unidos, e nos amarmos mais uns aos outros, demonstrar o amor de Cristo, amor a Cristo e uns pelos outros. Eu acho que está faltando em nós. Amor a Cristo sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Viu? Amém. O Winston Churchill falou uma frase que vem bem ao encontro disso que o irmão José falou.
né, durante a Segunda Guerra Mundial, ele falou, nós somos tão poucos, por que não estarmos unidos? Né? Estar desunidos, irmãos, com um número tão reduzido como somos, olha só o que uma pandemia fez. Nos afastou da igreja, estamos há quase 5 meses ou pouco mais, longe dos cultos, longe do afago, da presença, do carinho dos irmãos, sem poder ver o rosto, falando para um aparelho. Eu estou falando aqui com um aparelho que eu estou vendo o meu rosto, falando para mim mesmo, aparentemente, né? Veja que dificuldade. O pastor, né? Nas noites, pregando para uma câmara, outra câmara, né? Se esforçando para manter a igreja unida. E a gente já está sabendo de pessoas que estão se afastando da igreja, pessoas que comunicaram oficialmente que não voltarão mais, membros que já foram oficiais da igreja, irmãos. Isso é triste. Comunicando oficialmente que não retornam mais à igreja. A igreja pode voltar, mas eles não. Irmãos, se uma pandemia está fazendo um estrago desse, né? Imagine a hora que forem soltos todos os poderes das trevas contra a igreja. Nós temos que estar firmes em Cristo, firmes na palavra de Deus, ungidos pelo Espírito Santo, se quisermos sobreviver. E unidos em oração, unidos em sentimento, né? E temos tudo em comum, um auxiliando o outro, literalmente. No verso 40, o apóstolo Paulo diz que eles se retiraram então da prisão, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, que irmãos são esses? Era a irmã Lídia, eram as mulheres que haviam se convertido, era a jovem que foi curada, era o carcereiro e sua família. Em pouco tempo, o Espírito Santo implantou uma igreja na cidade de Filipos. E mais tarde, Paulo escreveu sua epístola aos Filipenses. E aí, no finalzinho, Lucas diz assim, né? E eles, então, partiram. Eles, Paulo e Silas. Lucas ficou. Lucas foi pastor na igreja de Filipos, provavelmente por 7 anos. Uma outra providência do Espírito Santo. Irmãos, plantar igreja ou implantar igreja. Essa também é uma função do Espírito Santo. Necessita de gente para isso. Até, abrindo um parênteses, Ana, temos ainda 2 minutinhos? O senhor tem. São 10h24, mas pode ir. Então, já vou encerrando. Irmãos, eu vou ser ousado. Já comuniquei a minha esposa e já comuniquei meus auxiliares diretos, o Felipe, e eu quero comunicar à igreja. Esta semana, conversando com um funcionário, ele me disse que acordava de madrugada, não conseguia mais dormir, já dei uns conselhos para ele, né, para ele orar. Ele ficava muito preocupado com as coisas que iriam acontecer durante o dia. Falei para ele ler a Bíblia, ele falou, Nazaré, ele é de Severina, irmãos, esse funcionário. Ele falou, Nazaré, eu leio a Bíblia, mas como é que eu vou entender a Bíblia se não tem quem me explique? Irmãos, eu senti na pele o meu olho sendo tocado. Alguém necessitando de alguém para lhe explicar a Bíblia. E eu perguntei, onde está o nosso testemunho? O Toso tem trabalhado muito com ele, com a família, mas em razão da pandemia não houve ainda uma aproximação maior. Irmãos, e nós decidimos nós estamos devendo isso. Nós, a Igreja de Olímpia, estamos voltados para o nosso próprio umbigo e estamos esquecendo o distrito como um todo. Nós devemos pensar local, né? Ou melhor, agir local, mas pensar global. E Severina é o próximo desafio da Igreja do Jardim Alvorada. E eu queria ouvir de todos um amém bem forte. Amém, irmãos? Amém. 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 Que Deus nos abençoe para isso. E no encerramento da Escola Sabatina, eu gostaria de deixar um apelo. Se o Espírito Santo é o meio pelo qual cumpriremos a missão, por que não vamos orar, falar dele
orar por ele e pregar mais a seu respeito. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que cada cristão faça a sua petição e seja urgentemente batizado pelo Espírito Santo, para que assim Cristo Jesus possa voltar logo para nos buscar. Um grande abraço a todos e obrigado. Amém. Amém. Laurinha? Amém. Ainda dá tempo? Opa, com certeza. Vamos lá, né? A ilustração é bem rápida. É sobre uma pomba. Existia um garotinho que ele tinha uma pomba de estimação. E ela pousava no ombro dele, era super mansinha. E ele então resolveu fazer uma brincadeira com a pomba. Pegou um petisco muito gostoso e estendeu a mão para a pomba pegar. Só que quando a pomba vinha pegar, ele fechava a mão. E a pomba olhava e voava para mais longe. E ele foi fazendo isso, quando chegou na terceira vez, a pomba já mais arisca, mais esperta, falou: vou chegar devagarzinho. E ela foi se aproximando aos pouquinhos. Mas quando ela estava quase lá para pegar, ele fechou a mão. E a pomba voou. E voou para nunca mais voltar. E ela nunca mais voltou. Assim também será o destino daqueles que rejeitam o Espírito Santo de Deus, a pomba celestial. Então, não feche seu coração. Deixe o Espírito Santo se aproximar de você. Como diz Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Espero encontrar vocês lá. Eu gostaria de convidar o irmão Juraci, então, para a oração final. Fechemos os olhos e curvemos a fronte. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela tua proteção e pela tua misericórdia que tem se renovado em nossa vida. Queremos suplicar o perdão dos nossos pecados. Senhor, concede-nos, de fato, o ministério da conciliação, da reconciliação, e que a nossa igreja em Olímpia seja uma igreja unida e disposta e pronta para receber o batismo do Espírito Santo, e assim fazer com que a cidade de Olímpia e as cidades vizinhas conheçam do teu poder e da tua promessa, e todos nós nos preparemos para um dia estar contigo nos céus. Abençoe os teus jovens, os moços, as moças, os idosos da tua igreja, as crianças da tua igreja. Enfim, Senhor, cuida do teu povo que se reúne nesta cidade. São bênçãos que nós suplicamos pelos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação de todos. Amém. Tenham um bom sábado e vamos ficar com o culto. Tchau, tchau. Até sábado que vem. Sábado. Tchau, tchau. Bom Tchau, sábado. Vem cá. Feliz sábado. Tchau.